Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria apresentar para vocês, tá, um ponto de vista um pouco diferente, né, do que a gente está habituado a ouvir falar sobre Deus. Vamos lá. A Bíblia nada mais é do que um livro com várias histórias, né? A palavra Bíblia vem de biblioteca. É um livro com várias histórias ali, né? Tipo, cada história se passa numa época diferente, tá bom? Com pessoas diferentes. E são pessoas comuns, tá? Como eu e você e tal, que passaram por muitas dificuldades, tá bom? E elas encontraram Deus nessas dificuldades. É como se, por exemplo, tá? Quando a gente é criança, o nosso pai vai ensinar a gente a andar de bicicleta. Beleza. Pega lá sua bicicleta do solzinho da ReHap ou qualquer outra marca, né? Caloi, não sei. Pega e coloca a criança em cima, né? Coitada da criança. E tira as rodinhas da bicicleta, tá? E ele fala, vai, tá bom? É claro que você está aprendendo a andar, então muito provavelmente você vai cair várias vezes, tá? E a nossa vida é isso, tá bom? A gente é como uma criança aprendendo a andar. Só que sempre que a gente cai e a gente grita de dor, a gente, sabe, a gente sofre de um jeito humano, realmente, Deus vem, levanta a gente e continua ensinando a gente a caminhar, tá? Não só a história da Bíblia é assim, a história das nossas vidas é assim, tá? Mas vamos voltar aqui pro assunto, né? E entender melhor quem que é esse pai, né, que está ensinando a gente a caminhar. Quem que é esse Deus segundo a Bíblia, tá bom? Tá, as histórias da Bíblia podem ser divididas por épocas, tá bom? Ela tem ali a época do Gênesis, né, o início da humanidade, a época dos juízes, o livro dos reis, né, os livros dos reis, né, os livros dos profetas e os livros dos evangelhos, tá? Onde no final, bem nos evangelhos ali, Deus, Jesus, né, tipo, ele explica o amor por trás de toda aquela sombra da história da humanidade que estava nos outros livros. Ele revela o que estava por trás de cada história, tá? E como isso ressoa na vida das pessoas. E vamos dar uma pausa aqui só para deixar as coisas bem claras. O evangelho, ele não é uma cagação de regras. Ele não é algo ferrenho, sabe, que tem que ser encarado com ódio e com não. Tá, calma. A religião, ela costuma falar nesse tom com a gente, tá? Mas o evangelho, na verdade, são os ensinamentos de Jesus para a humanidade. Segundo o cristianismo, Jesus, né, ou as linhas cristãs, Jesus é Deus que vem em uma forma humana para conversar com a gente de um jeito humano, né? E se você for ler, você vai ver que ele está conversando de um jeito bem humano. Então o que são os evangelhos? Os evangelhos são nada mais que os conselhos de um pai para um filho. Foi difícil explicar? Não foi, tá bom? E aqui que a gente vai começar a ir para a próxima parte do nosso vídeo. Quem é esse Deus? Quem é esse pai que conversa com a gente? Deus é uma palavra muito genérica, né? Então vamos focar na palavra Deus, mas na cultura judaica, tá bom? O Deus da Bíblia não disse muito diretamente quem ele é, tá bom? Principalmente quando ele aparece para Moisés. Então o que acontece? Ele aparece ali para Moisés para libertar o povo do Velho Testamento e tal, que estava sendo escravo no Egito. E Moisés pergunta o nome dele, né? Fala, poxa, mas qual é o seu nome? E ele fala, eu sou. Ok, tá, isso é meio vago na língua portuguesa, mas na língua hebraica, esse eu sou, tá, se vocês prestarem atenção, ele tá falando que ele não existe, ele não tá, sabe, limitado à linha temporal de existência, ele é, tá, ele é. E esse estado de ser, ele é algo absoluto. Então na língua portuguesa não tem algo muito direto para descrever isso, tá? Então, com o passar do tempo, os judeus chamaram ele de Yahweh, né? Então, sim, o nome do Deus da Bíblia é Yahweh, né? Do Velho Testamento. E depois, né, a pronúncia foram se passando ali os anos, eles começaram a chamar de Yahweh, aí depois de Yahvé, aí depois de Javé, aí depois de Jeová. Mas vamos voltar para Yahweh, tá bom? Aquele que é, tá bom? Ele também é interpretado desse jeito. Yahweh é o eu sou, ou seja, aquele que é, ou em outras vertentes, né, tipo da língua hebraica, aquele que faz acontecer, aquele que é, aquele que faz acontecer, né?
Como assim? Isso tá muito confuso, Danilo, tá? É muito confuso, cara. Meio confuso, tá? Mas olha o som, tá bom? Da respiração humana. Isso lembra alguma coisa? Tá, então se você falar, não, é coincidência, olha o som da respiração humana. Sabe? Ok, você fala, não, é neura da sua cabeça, tá? Não, olha aqui. Vamos ao Gênesis, tá bom? Quando Deus está criando o homem, tá? Ele moldou Adão ali, né? A nossa raça, porque Adão significa homem em hebraico. Ele precisava dar vida para Adão. Então, olha só, Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O que ele fez? Sabe? Então tá, ele fez a imagem e semelhança dele e colocou o fôlego de vida nele. Lembra da respiração? Então, curioso, tá? Ou seja, quando você respira, tá? Mesmo que você não saiba, mesmo que você não queira, você tá louvando a Deus, tá? Você tá pronunciando o nome de Deus, tá bom? Essa inspiração e expiração é basicamente a pronúncia do nome de Deus, tá? Caramba, respirei errado. Pois o Espírito de Deus habita dentro de todos vocês, de todos os seres vivos, de tudo o que respira, né? Da criação. Ele é vida. Deus é vida, tá bom? Olhem só também dentro da própria Bíblia esses salmos escritos por Davi, tá? Salmo 148, 10. Louvem ao Senhor todos os animais, mansos e selvagens. Louvem ao Senhor passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Tá. Não é simplesmente uma criatura fazendo barulho ali no meio do mato, tá? Prestem atenção no som dos animais. É muito parecido com aquela palavra que eu falei pra vocês, lembra? Yahoo. O espírito de vida, a própria vida em si, louva a Deus, aquele que é, aquele que faz a vida acontecer, tá bom? Não importa se você é cheio de problema, todo ferrado da cabeça, se você é marginalizado. Nossa, cara, se você é um cara todo ferrado, com F maiúsculo, assim, ele não liga, tá? O Espírito de Deus habita dentro de você, tá bom? Foi por isso que esse mesmo espírito de vida, ele veio como um de nós, tá? E aí que entra a figura de Jesus, tá? Ele andou como um de nós, ele sofreu como um de nós, e ele mostrou que ser humano não é errado, tá bom? Mostra que tem algo muito melhor dentro de vocês, tá? Do que só as dores que vocês carregam. E assim, vamos falar um pouco mais, tá? Sobre o dia que o próprio Deus desceu na Terra. Aparece uma figura no Velho Testamento, tá? Que foi profetizada, tá bom? Nas histórias da Bíblia lá, chamada o Filho do Homem, que nós conhecemos hoje com outro nome, né? E aí que a gente vai para nossa outra parte. Quem é Jesus? Ok. Eu quero que vocês imaginem de forma bem simples, tá? Existe um escritor, tá? O cara tá lá escrevendo um livro, ok? Ele tá escrevendo mundos inteiros com a imaginação dele, tá? Ele tá escrevendo lugares, paisagens, vida, universo vasto, eterno. Pô, o cara é criativo, tá? O cara é criativo, tá bom? E o que acontece? Um desses personagens, né? Ele acaba bagunçando a história ali, tá? Ele meio que, né? Ele bagunça o corito todo ali, né? Da coisa. E o escritor, né? Muito carinhoso e tal. Não achem que isso é um exemplo fútil, porque quem escreve, quem tá me assistindo, escreve ou se envolve com algum tipo de arte, sabe que aquilo é expressão de si mesmo, tá? Você tá exteriorizando os sentimentos seus. Então, né, o escritor tá lá, ele viu com um personagem, bagunçou toda a história dele, ele falou, poxa, aqui tem emoção demais, tem coisa, sabe, tem coisas preciosas demais dentro dessa história, eu não posso abandonar ela e jogar no lixo, tá? Então o que o escritor faz, né?
ele, em vez de fechar o livro e jogar fora, o que ele faz? Ele fala, não, eu tive uma ideia, né? Porque o cara é criativo. E ele fala, não, eu vou entrar dentro da minha própria história como um personagem, tá? Então, o escritor criou tudo, né? Ele viu que deu problema ali na história dele, ele fala, não, eu vou me inserir como um personagem. Ele entra, né, na Matrix ali, igual o Neo, né, no filme, como um personagem, tá bom? E esse é o conceito do que a gente conhece como Jesus, tá? Porque a religião dá voltas e voltas e voltas e não explica isso. Resumindo, Jesus, segundo as linhas cristãs, é Deus numa forma humana. Ponto. Tá bom? Ele para descer aqui, como a gente não ia conseguir entender toda, sabe, a perspectiva do eterno, o que ele fez? Ele falou, não, eu vou estender a mão para eles, eu vou até eles, do jeito que eles vão conseguir me entender. Então, ele assumiu uma forma humana e veio, tá bom? Essa figura do Filho do Homem, ela já foi profetizada no Velho Testamento. Então, vamos lá. Que a gente conhece como Jesus, tá? Depois que a humanidade pecou, no Gênesis, no início da criação, tá bom? Gênesis mais especificamente, capítulo 3, versículo 15, tá? E porém inimizade... E isso aconteceu o seguinte, tá? Aqui, só pra dar um contexto, tá? Adão e Eva tava lá, bonitinho, peladinho. Aí, beleza, veio a serpente, né? Que eu vou fazer outro vídeo sobre isso, tá? Que não era bem uma serpente. Mas, tá... Enganou os dois ali, trollou os dois, né? Fez uma propaganda enganosa e deu ruim. Todo mundo sabe da história. Ok? Ok, tá? O que acontece depois? Deus aparece, todo mundo fica, né? Aí ele, né, joga uma punição lá, vocês vão morrer, não sei o que e tal, vão ser expostos para isso. Só que ele castiga os filhos que fizeram arte, né? Só que ele dá a redenção também, sabe, do castigo. Então o que ele faz? Ele fala o seguinte, Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti, ele tá falando com a serpente, tá? Com a serpente ali, que seria Satanás, entre ti e a mulher. E entre a tua semente, tá? E a sua semente, né? E a semente da mulher, esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar, tá bom? O que isso significa? A semente da mulher ferirá a tua cabeça, ele tá falando com a serpente. Então o que acontece? Algum dos descendentes da mulher iria pisar na cabeça dessa serpente. E que essa serpente ia ferir o calcanhar desse descendente da mulher, né? Resumindo tudo, tá? O salário do pecado, depois do Jardim do Éden, ali foi a morte, tá? Não só em vida, era a morte espiritual. Então, o que isso significa? Que tava todo mundo ferrado, irmão. Tava todo mundo ferrado. Morrer espiritualmente, pra quem já, né, viveu isso ainda em vida, cara, é algo horrível. Então, Deus, ele tá basicamente falando, ok, vocês erraram, mesmo assim, eu vou trazer redenção para a humanidade e vou acolher vocês nos meus braços, tá? É basicamente isso, tá? Que Deus fez. Então, sabe? Não fazia sentido. Muita gente fala, não, Deus é mau, Deus colocou mortalidade no mundo, né? No mundo humano. Mas aqui, se você for ler, você percebe que ele só está narrando consequências de uma coisa que o homem fez. Ou seja, ele não puniu o homem com a morte. A morte foi uma consequência do pecado. Mas ele falou, já que você fez isso, eu vou salvar vocês, tá bom? E mesmo assim, vamos supor que Adão e Eva vivessem para sempre, todos os seus descendentes para sempre. Meu irmão, no mundo com pecado, tá? Onde está todo mundo ferrado da cabeça, tá? Se hoje em dia já tá assim, imagina, né? Se tivesse mais gente no mundo. Ódio, né? Violência, angústia, dor. Imagina você viver eternamente tendo que carregar tudo isso na atmosfera, sabe? Ter que respirar uma atmosfera com tudo isso. Cara, isso é desumano. Pra mim, esse é o retrato de inferno. Então Deus colocou ali um limite, falando, não, o homem agora vai morrer, porque ele não vai ficar todo esse tempo, né, aqui na Terra, num mundo cheio de pecado, cheio de maldade, tá? Mas espiritualmente, ele vai morrer aqui na Terra, mas espiritualmente, tá? Eu vou abraçar ele e todos os descendentes dele, tá bom? Então, é basicamente isso que aconteceu no Jardim do Éden, tá? E essa passagem está falando de Jesus, tá bom? Ele está profetizando que iria vir alguém e tal, e ia salvar todo mundo. Ok, tá? Por isso que Deus disse que ele ia mandar o Salvador, né? Só que pouca gente imaginava que ele mesmo ia ser o Salvador, né? A questão do escritor se escrevendo na história. Sabe, vou abrir um parênteses, tá? Eu queria falar um negócio aqui pra vocês.
Que é o seguinte, quando eu era criança, o que aconteceu? Eu, Danilo, no ano novo, eu e os meus primos, se eles estiverem assistindo, eles vão lembrar disso, tá? Mais especificamente um primo meu, a gente pegou um rojão e teve a brilhante ideia de customizar o rojão no ano novo. A gente cortou, fez, sabe, fez aerofólio no rojão, cara, foi bizarro, velho. Mas mesmo assim, né, a gente acendeu o rojão e ele subiu, né, fazendo manobras. O problema é que ele bateu no poste e desceu fazendo manobras. E o problema maior ainda é que esse rojão caiu em cima do carro de um cara e abriu um teto solar em cima do carro do cara. E o cara viu que foi a gente. Então ele, embriagado do jeito que tava, grande pra cacete, ele pegou e foi na nossa direção, né? A gente pequenininho, né? Não sei. A gente era, tipo, versão de bolso, sabe? Então a gente voltou andando, correndo pra casa da nossa avó. O problema é que, tipo assim, minha mãe chegou, depois meu pai chegou. O que aconteceu, tá? Meu pai apareceu, eu vou falar com as minhas palavras, é como se ele tivesse falado pro cara, ó, fica tranquilo, irmão. Tá? Eu vou pagar pelo erro deles, tá bom? Ele foi lá e ele pagou o cara, ele, né, indenizou o cara ali com o bufunfo ali. Só que eu sabia que eu tinha feito algo ruim, né, mesmo que sem querer, eu era uma criança. Mas eu sabia que ia ter uma consequência. Mas o meu pai foi lá, intercedeu por mim e falou, não, eu pago pelo erro dele. E é basicamente isso que Deus fez, tá? Quando ele assume uma forma humana e vem pra cá, pra terra, pra poder pagar com a morte, porque o salário do pecado é a morte, sabe? O erro dos filhos, é isso, tá? E eu acho que realmente ninguém, nenhum ser humano, ia conseguir pagar nada, tá bom? A gente começa a se perguntar por que o próprio Deus tinha que fazer isso? Por que ele não mandou o teu cara ali, né? Bom, só acompanhe o raciocínio comigo aqui, tá? A Bíblia, pelo menos, vamos ler o Velho Testamento inteiro até o Novo Testamento. A gente vê um monte de gente, né? Não só pessoas comuns, pessoas ali que têm o status, sabe? Tipo, juízes, reis. Eles também falharam miseravelmente na história deles, tá? Porque eles são humanos, tá bom? E, cara, tem que ter um espírito muito forte. Por exemplo, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, adulterou. Sansão, o homem mais forte da nação de Israel, que tinha uma super força, né? Ele tomou uma rasteira de uma mulher, e quem nunca, né? Tomou uma rasteira de uma mulherzinha da vida ali, e ele, né, se ferrou por conta da luxúria, né? Salomão, o homem mais sábio de todos, também se ferrou por conta de luxúria, mas depois ele ainda idolatrou, né? Como se nada ruim pudesse piorar, ele foi lá e cometeu idolatria e tal. Depois se arrependeu, todo mundo se arrependeu, mas mesmo assim, entendeu? Então, tinha que ser alguém com condição para pagar, tá? E esse alguém é Deus. Bom, eu falei para vocês da profecia do Gênesis, tá? Falando do começo da história da humanidade, Deus comentando, olha, o menino pisará a cabeça da serpente, tá bom? E ela lhe ferirá o calcanhar, tá? Todo mundo sabe que Jesus foi crucificado, né? Óbvio, se você não mora numa caverna, não é de outro planeta, você sabe que Jesus foi crucificado. Ok, ele foi crucificado numa época, beleza? No Velho Testamento, mais especificamente no começo da Bíblia, ali no Pentateuco ali, tá Moisés no deserto, né? Libertou o povo de Israel, e Josué tá lá junto com ele, né? E Deus pede, presta atenção, Deus pede para Moisés organizar as 12 tribos de Israel. Moisés, Josué, não me recordo, eu acho que é Josué, organizar as 12 tribos de Israel, né? E ele pede para organizar numa configuração tal, por exemplo, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, beleza. Só que o que pouca gente percebeu é que se a gente fosse pegar um drone, na época não tinha drone, mas se a gente fosse pegar um drone e ver de cima, as tribos de Israel, elas iam estar no formato de uma cruz. Isso muitos milhares de anos antes de Cristo. Tipo assim, Josué, se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado aqui, mas a época de Josué, se eu não me engano, era na idade do bronze, mais ou menos, tá? Isso muito antes de Jesus nascer, tá? Então, já é uma coisa meio estranha. E Jesus, né, descendente do pessoal lá. Mais especificamente da tribo de Judá, se eu não me engano também. Ok,
tá? Isso é estranho. O mais estranho é que, por exemplo, eles tinham uma espécie de tabernáculo móvel, ou seja, eram umas tendas que eles estendiam, como eles eram nômades ali no deserto, eles estendiam umas tendas ali e faziam como se fosse um templo para adorar a Deus, tá? Esse tabernáculo tinha o Santo dos Santos, ou seja, se a gente visse de cima com um drone, ia formar o formato de uma cruz, né? E no meio da cruz ia estar algo santo. Estranho, né? Peraí, algo santo crucificado, algo santo no meio de uma cruz. Isso sabe, são detalhes demais para ser só uma coincidência, cara. Tá bom? E tem várias coincidências assim na Bíblia falando de Jesus ou de, sabe, dando indiretas assim sobre algo que iria acontecer. Por exemplo, tem um profeta chamado Isaías, tá? Quem é cristão já vai conhecer aqui. Isaías, e ele fala, ele vê essa figura salvadora e ele fica meio, ele dá uma bugada ali, né? Ele fala, quem que vai crer nessa pregação, né? Mas ele dá uma descrição enorme pra caramba, que não vai caber tudo no vídeo. Então assim, eu vou ler só, tá? Isaías 53, 4, 5 e 6, tá bom? Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades e castigado... Não, perdão. O castigo que nos traz a paz que estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Gente, sendo sincero, isso aqui lembra quem? Tá bom? Um cara que foi praticamente esfolado vivo, tá? Basicamente ele vê uma figura do Messias ali, e que o Messias seria o libertador da humanidade, ele sabe, ele dá uma bugada, porque ele fala, não, peraí, a gente achou que era um rei, que era um cara poderoso, que era um cara fodão. Ele tá sendo esfolado vivo, ele não entendeu nada, tá? Pelo menos não na hora. Mas presta atenção, Isaías teve essa visão 700 anos antes de Cristo, tá bom? Então você começa a ver algumas coincidências ali, tá? Vamos ir para outra parte aqui. Salmo 22, por exemplo, escrito pelo rei Davi, tá? Davi fala no Salmo 22, tá? Algumas frases ali soltas ali, e ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Tá? Foi exatamente a mesma frase que Jesus usou na cruz quando foi crucificado, sabe, olhando para o céu. Beleza, e depois ele solta mais umas frases ali, tá? Inclusive o Salmo 22 claramente está falando do advento do Messias, alguma coisa assim, tá? Depois ele fala, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores, homens maus, né? Me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Gente, isso aqui tá muito específico, tá? Eu não sei vocês, mas isso tá muito específico, tá? O rei Davi escreveu isso aqui 1000 anos antes de Cristo, tá bom? Ele vislumbra a figura do Messias e ele vê que o Messias teria as mãos transpassadas e os pés transpassados, né? Pregar as mãos de Jesus na cruz. Então, assim, essas pessoas vislumbraram, né, uma figura misteriosa ali para eles, né? Que hoje a gente conhece como Jesus, tá? Que veio humilde, né? Como um servo, como uma pessoa humilde mesmo, tá bom? Como um cordeiro que foi sacrificado, mas ele ressuscitou como o leão que ele sempre foi, tá? A gente tem também um livro aqui, tá? Eu vou só agilizar para o vídeo não ficar muito extenso, eu acredito que já tá extenso pra caramba. Um livro que ele não tá na Bíblia, e é o livro de Enoque, tá bom? Ele é considerado apócrifo. Foram alguns livros que eles não entraram para a Bíblia, mas eles contam uma história ali, né, condizente, tá? Enoque, para quem não sabe, ele foi um cara que ele andou com Deus, tá? Ele é citado na própria Bíblia. Ele andou com Deus e Deus levou ele, Deus arrebatou ele. Então ele não experimentou a morte. Deus gostava tanto de Enoque que ele não experimentou a morte. Só que no livro de Enoque, que não é canônico, não está na Bíblia, mas muito provavelmente ele tem, né, a conexão ali. Ele fala o seguinte: ele será a luz dos gentios, né, ou das nações. Gentios seriam os povos aqui do ocidente e tal. Ele será a esperança daqueles que estão aflitos. Familiar. Em seus corações. Eles se apoiarão nele e não cairão. Gente, na moral, uma figura assim,
tá? Quando vocês leem todos esses textos, claramente eles estão falando de Jesus, tá bom? E essa questão do sacrifício, por que a Bíblia fala então sacrifício, é muito sangue e tal? É por conta da questão que eu falei pra vocês, o salário do pecado era a morte, e Deus já fez um sacrifício na cruz, então não precisa, sabe, sair sacrificando animal e toda aquela coisa, igual no Velho Testamento, porque era simbólico, tá? A questão de sacrificar um animal também. É como se, tipo assim, o sangue tivesse que ser dado pelo sangue, tá? No Antigo Testamento, Adão peca, tal, Deus sacrifica um animal, sim, Deus sacrifica um animal no Antigo Testamento, quando Adão peca, para fazer as roupas para Adão, porque Adão percebeu que ele estava nu. Então Deus sacrifica o animal para fazer, né, uma roupa de peles para Adão, né? E cobre a sua vergonha, tá? E quando Abraão tá sacrificando, ele, tipo assim, Deus faz um teste com Abraão, né, aí pra ver a fidelidade dele, e ele fala, não, sacrifica teu filho Isaac. Não, ele joga por baixo ali, sacrifica ele então. E Abraão sai chorando e, sabe, e ele tá pra sacrificar Isaac, e Deus fala, não, peraí, não faz isso não, pelo amor de Deus, tá? Era um teste, tá? Aí Abraão, tipo, né, Isaac ali também. Então, ok, só que tem uma coisa muito estranha, tá? Nessa história você fala, nossa, mas, pô, Deus confuso, por que ele pede pra sacrificar um e tal? Calma, é como se fosse uma lição de moral, por exemplo. É como se ele olhasse pra Abraão e falasse, dói, não dói, Abraão, ter que sacrificar o próprio filho? Abraão claramente, né, devia estar chorando pra caramba. Ele ia responder que sim. Mas aí, é como se Deus olhasse pra ele e falasse, bom, você não vai precisar sacrificar o seu filho, Abraão, mas eu vou sacrificar o meu, por amor a vocês. E o mais engraçado é que, nessa história de Abraão e Isaac tem que carregar a madeira do próprio sacrifício, né, a lenha, né, que ia ser queimada. Jesus carrega uma cruz feita de madeira no próprio sacrifício. Isso aconteceu muitos anos antes de Cristo, mais de 1000 anos antes de Cristo. Então, né, mais uma, né, para a coleção aí de vários sinais apontando para Jesus. E tem várias outras profecias na Bíblia falando sobre Cristo e tal. Só que até mesmo fora da Bíblia acontecia algo estranho. Por quê? Um grande filósofo chamado Platão, que todo mundo conhece, né? Todo mundo já ouviu falar em escola, né? Estudaram ali que uma semana Platão e depois pularam para Marx, mas tudo bem. Filósofo chamado Platão, ele é uma figura histórica, todo mundo sabe. Só que ele disse uma coisa muito peculiar. Ele disse uma coisa mais ou menos do tipo: se um homem totalmente justo viesse para a Terra, ele seria crucificado e morto. Tá? Ele disse isso, tá bom? Ele falou isso 300 anos antes de Jesus nascer. Estranho, tá? Ele não tá na Bíblia, é uma figura histórica. E ele deu um spoiler ali, um negócio ali bem esquisito, né? Platão, inteligente pra caramba. Mas quem que seria essa figura do Filho de Deus? Bom, todos nós, humanos, né? Filhos de Adão, somos chamados de filhos de Deus, tá? E quando ele assume uma forma humana, ele se autolimita, ele se refere a Deus como um pai. Então, por exemplo, somos filhos de Deus, nós seres humanos. Quando Deus assume uma forma humana, como um servo humilde, ele fala da divindade dele mesmo, chamando ele de pai. Então, ele falou, meu pai, na casa de meu pai há muitas moradas, no reino de meu pai. Ele está falando da face divina dele, tá? Porque ele estava aqui como servo, tá bom? Depois ele morreu, ressuscitou, depois voltou ali, alegria total. Mas lembra do escritor que se escreve na história como personagem? É mais ou menos isso, tá? Pois o Eterno, que era visto como inacessível, como o pessoal oferecia sacrifício para ele e tal, ele se fez em forma humana, andou com a gente, tá? Pregou para ladrões, prostitutas, cobradores de impostos, trabalhadores, braçais. Ele conviveu com gente comum como a gente. E, sabe, existe um buraco dentro de cada ser humano que tá no formato de um pai, tá? E de alguém que precisa te abraçar. E por isso que Deus não pode ser compreendido totalmente, então ele assume esse formato de alguém que pode te abraçar, tá?
Tudo isso para mostrar que no sofrimento humano, Deus está com a gente. Tá? Que Ele está com a gente no sofrimento, que Ele entende o seu sofrimento, tá? Ele não sai julgando o seu sofrimento. Claro, Ele te dá conselhos, né, do que funciona ali não, na prática. Mas Ele mostra que não tem nada de errado em ser humano, tá? O errado talvez seja tentar resolver tudo na força do próprio braço, porque a gente não é feito de ferro, tá bom? E, bom, esse pai que a gente chama de Jesus aqui no Ocidente, né? A gente sabe que pela cultura romana, o verdadeiro nome de Jesus não é Jesus, tá? O que acontece? A cultura romana, depois que Jesus morreu, eles meio que deram um nome ali pra ele, tá? Jesus, tá? Que era um nome mais romano. Ok, não vou nem entrar tanto nesse mérito, tá? Então, o que acontece? Isso não importa no dia a dia. Se você está falando com Jesus, com Deus, Ele sabe que você está falando com Ele. Você está pensando nele, tá se referindo a Ele. Então, ponto, tá bom? Tá, Ele sabe, Deus sabe que você está falando com Ele. Mas enfim, a nível de curiosidade, o verdadeiro nome de Jesus era Yahusha, né? Ou Yahusha, né? Você fala, poxa, é um trava-línguas isso? Não, é o nome do cara mesmo. Pronunciado como Yahushua, né? Ou depois, né, as pessoas começaram a chamar ele de Yeshua, né? Principalmente o pessoal que falava grego, outras línguas, a pronúncia, né, mudou um pouco, então eles chamavam de Yeshua. Lembra do nome de Deus do Velho Testamento? Yahu, né? O nome de Jesus é Yahusha. O nome de Deus é Yahu. Yahu significa o eterno, aquele que é, tá? E Shah em hebraico significa, não é o chá de tomar não, tá? Shah em hebraico significa algo como salvação. Hebraico, aramaico, se eu não me engano, significa algo como salvação, né? Ou seja, o eterno salva, ou seja, aquele que te salva, ou a salvação vem do eterno. O nome de Jesus, Yahushua, ele significa algo nesse sentido. Então Deus da Bíblia é literalmente o eterno te dando a mão, tá? O eterno salva, tá bom? E se você for ler a Bíblia de cabo a rabo, cara, no final das contas acaba sendo isso, tá? Se fosse para resumir toda a história da Bíblia em uma única frase, seria redenção. Porque você vê que toda a história lá tá apontando para Jesus, tá? Sabe, para um pai amoroso que assumiu uma forma humana, sabe, para poder ajudar os seus filhos. Então, sabe, a coisa toda, ela grita a palavra redenção, sabe? No começo, na primeira história da Bíblia, o começo da humanidade, Adão e Eva, né, que simboliza a humanidade, estão sendo expulsos do Jardim do Éden e da presença de Deus. No Apocalipse, tá? Fala Adão e Eva, mas as pessoas, elas são trazidas para perto de Deus de novo no paraíso, perto da árvore da vida. É como se houvesse uma grande reconciliação, um grande arco de redenção, sabe? E se você ficou até agora no vídeo, parabéns. Primeiro, porque eu falo pra caramba. Segundo, porque isso é só uma pequena fração de quem realmente é Deus, tá?